sobretudo com duas etapas principais, uma a partir do dia 5 de julho, voltada para as gratuidades do município, como estudantes, maiores de 65 anos, aqueles que são credenciados no sistema de saúde, e uma outra etapa, essa etapa geral, a partir do dia 2 de agosto, que a Maína vai apresentar aqui. Então, Maína, com você. Obrigada, vice-prefeito, então. Então, vamos falar um pouco sobre como está a alteração hoje, sobre essa primeira data, essa primeira mudança focada nas gratuidades do município do Rio de Janeiro, né? E depois do público geral. Então, operação. Então, hoje o JAE está em pleno funcionamento no sistema BRT, VLT, na frota de ônibus municipais, vans e cabritinhos. A gente tem 2 milhões de usuários cadastrados, tem 1.300.000 de cartões emitidos e, por dia, a gente tem 400 mil usuários. Tá? Ou seja, a gente tem 15% hoje do sistema rodando dentro do JAE. Esse é um número que não é ainda os 98% ou os 100% que a gente gostaria, mas já mostra que a gente já tem um volume, né, que dá confiança para a gente que o sistema está funcionando. Tá? É possível fazer todas as integrações do bilhete único carioca com o JAE. Está em pleno funcionamento. Então, vamos falar agora das datas, né, dessa transição. Então, falamos de gratuidade. Então, a partir do dia 5 de julho, todas as gratuidades da cidade do Rio de Janeiro serão exclusivas no JAE. Tá? A gente tem feito no último ano um processo de distribuição e cadastramento de todas as gratuidades do município. E a gente vai falar de cada um desses públicos agora. Primeiro, maiores de 65 anos, moradores da cidade do Rio de Janeiro. Então, esses idosos já estão sendo cadastrados há mais de um ano. Hoje a gente tem uma estimativa de ter 80% de todos os idosos cadastrados, sendo que esses idosos, por lei, podem ingressar em todo o sistema somente sua carteira de identidade. Deixa eu só aproveitar aqui, só comentar, e aí acho que é fundamental a gente, né, também pedir aqui o apoio dos veículos de comunicação para dar essa mensagem, né, com a ênfase necessária, especialmente nesse grupo, nesse público, né, um público que tem, né, o hábito, que tem já na sua rotina, né, aquele desejo de ir até uma loja física. Então, a gente precisa dar destaque, a gente está dando destaque aqui, todos os idosos, todos aqueles maiores de 65 anos que queiram receber o cartão do JAE em casa, eles podem receber de forma gratuita. Basta se cadastrar, né, fazer esse pedido e vão receber em casa o JAE de forma gratuita. Então, né, e quem, claro, o tempo inteiro a gente vai fazer esse reforço aqui, a gente vai insistir com isso. Quem puder, né, o aplicativo do JAE, né, baixa no seu celular, todo mundo hoje em dia, né, faz tudo no Zap, tudo no celular. Quem puder, né, pode fazer o uso do JAE o tempo inteiro pelo celular. Aí pode baixar o aplicativo, inclusive pedir o cartão físico para ser entregue em casa de forma gratuita. Então, isso certamente vai contribuir para que a gente tenha menos filas, né, menos demora, né, e fica muito mais fácil, mais cômodo para quem baixar o aplicativo e quem pedir o cartão em casa de forma gratuita. Vice-prefeito, pede por onde no caso? Pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Mesmo também. O próprio aplicativo, né? Quem baixar o aplicativo, né, vai ver lá que tem a opção de você fazer o pedido do cartão em casa de forma gratuita. Então, para os idosos. Para os idosos. Só pelo site, então, só o aplicativo. Sim, pelo aplicativo. Está dizendo que a entrega é de forma gratuita, mas ali fala de uma taxa de R$ 7,95. Então, Não. gratuita para o público acima de 65 anos de idade. Essa aqui é a ênfase que a gente está pedindo. Aí as demais pessoas podem pedir, mas pagam Podem essa taxa. pedir, mas pagam a taxa. Ah, então, tá. para o público, para a gente deixar bem claro, por isso eu pedi aqui o apoio de vocês com essa mensagem que ela é fundamental, né, ao longo das próximas semanas, para a gente minimizar, né, as filas nas lojas físicas do JAE. O público acima de 65 anos de idade, que é quem tem o hábito natural, né, de ir até as lojas físicas, pode, a partir do aplicativo do JAE, pedir a entrega gratuita do cartão físico e recebe em casa. É muito mais cômodo, muito mais fácil e ainda pode se divertir navegando no aplicativo do JAE. Só mais uma dúvida, se a pessoa estiver acima de 65 anos e também for PCD, ela pode pedir de forma gratuita? Sim. O critério é a idade? Sim, critério é a idade. Exatamente. Pode seguir, Maína. Tá. Então, maiores de 65 anos.
cadastra pelo aplicativo, né? Você bota seu CPF, o aplicativo, ele já consegue, a maioria dos idosos, ele já olha, porque pelos dados, né? Já consegue reconhecer que é uma gratuidade, ele já pode sempre usar, ou já funciona plenamente, com todas as suas funcionalidades, sem o cartão físico, só com cartão digital pelo aplicativo. Ah, mas eu quero cartão físico. Tudo bem, você não precisa de uma loja com cartão físico, você pode pedir para entregar em casa. Tá? Então, para os idosos é gratuita a entrega em casa ou também pode pegar gratuitamente na loja. PCDs e doentes crônicos vinculados às unidades de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Como é que funciona esse processo? Tá? A pessoa tem que ir na sua unidade de saúde, sua clínica da família, se ela se cadastra, pega o laudo do médico, a partir daí ela pode completar o cadastro dela da mesma forma. Baixa o app, coloca seu CPF, e ali ela pode usar já digitalmente, quer o cartão físico, pode pedir pelo aplicativo, aí entrega em casa com uma taxa de R$ 7,95 ou retira gratuitamente nas lojas. Tá? É importante falar que a gente fez um grande processo de cadastramento de todas as gratuidades ligadas à saúde e à educação. Tá? Então a gente fez já um mutirão, a gente está praticamente com todas as pessoas já cadastradas, que estavam no sistema, já estão cadastradas. Ou seja, quando a pessoa baixar o app, o sistema vai reconhecer o CPF dela e já vai gerar o cartão gratuidade no digital. Tá? A pessoa assim, mas agora eu acabei de receber esse benefício, por exemplo, em relação a doenças crônicas. Aí ela vai ter que passar na clínica da família fazer o cadastro. Mas quem já está cadastrado pode baixar o app, ele já vai ser reconhecido pelo sistema. Rede pública de ensino fundamental. Tá? Fizemos também um grande trabalho com as escolas e toda a rede de ensino. Tá? Exatamente da mesma forma, os alunos devem, a escola, a instituição de ensino, ela manda esse cadastro para a JAE, esse aluno está lá, o CPF dele está identificado como gratuidade, da mesma forma, ele vai baixar o app, pode usar só no digital, ou pedir o cartão dele e coletar numa loja, ou receber em casa. Então, para todo mundo, o processo é igual, tá? Então, a gente já tem toda a rede pública fundamental, ensino médio, a gente mandou ofício para todas as universidades, pedindo, mande o cadastro dos seus alunos para a JAE. A gente já fez esse processo, estão todos cadastrados. Claro que tanto as escolas quanto as universidades precisam de uma rotina de atualização desses alunos. Tem alunos que saem, novos alunos que entram, e a cada semestre tem que atualizar essa base de dados junto à JAE. Então, o mesmo processo, as instituições encaminham os cadastros, o estudante baixa o app, usa digitalmente, ou solicita o cartão físico por meio do aplicativo, ou recebe gratuitamente na loja. Alunos universitários hipossuficientes. Esses alunos precisam comprovar, tem um processo um pouquinho diferente. Tá? Ele realiza o cadastro dele e sobe a documentação no site da JAE. Tá aí o site para esse universitário que tem baixa renda, para ele conseguir a sua gratuidade. A JAE vai analisar os dados após a aprovação, é a mesma coisa. Baixa o app, coloca seu CPF, o sistema vai reconhecer ele pode usar digitalmente, que é o cartão físico. Solicita pelo app, recebe em casa R$ 7,95 ou retira gratuitamente nas lojas. Isso então, gratuidade, todas essas gratuidades que a gente citou precisam estar, será obrigatório o uso da JAE a partir de 5 de julho. Isso quer dizer que esses, por exemplo, alunos da rede pública que tem o Rio Card, esse Rio Card deixará de funcionar a partir de 5 de julho. Tá? Então isso é importante. Então, reforçando aqui o recado, é muito importante que todos os públicos que a gente acabou de apresentar aqui, que as gratuidades, se preparem para o dia 5 de julho. Sim. Claro que tem aquele hábito de deixar para a última hora. Então, mais uma vez fica aqui o nosso pedido para que os veículos de comunicação aqui deem esse reforço. Fundamental que os públicos universitários, estudantes, os PCDs, idosos, os públicos que usam a gratuidade na cidade se preparem para o dia 5 de julho. Porque no dia 5 de julho, o Rio Card, a Caixa Preta, deixa de funcionar para os públicos da gratuidade na cidade do Rio de Janeiro. Só vai valer o JAE. Só vai valer o sistema público, transparente do município. A Rio Card deixa de valer para as gratuidades no dia 5 de julho e é um prazo realmente definitivo. Dia 5 de julho vai ser o dia da virada do sistema para esse público. Tá?
tá? Muito importante, né, que todo mundo tenha consciência de se preparar, né, a gente tem antecedência até lá, estamos no dia 12 de junho, né, tem bastante tempo até lá para todo mundo baixar o aplicativo, testar, ver se funcionou no seu celular, se é Android, se não é, qual que é a versão do aplicativo, baixa, atualiza, pede o cartão em casa, vai na loja, dá para todo mundo se preparar e chegar no dia 5 bonitão, lá com o seu cartãozinho do Jaé amarelinho, bate o gratuidade qual é a cor? Amarelinho, é isso. Pronto. Amarelinho, vai lá, bate o cartãozinho, usa o celular e funciona tudo bonito. O que a gente recomenda para as pessoas, tá? A gente teve muitas versões do app que subiram, então, tá dando algum problema? Desinstala, instala de novo, tá? É um bom hábito saber que você está com a última versão do app instalado. Também a gente fala o seguinte, quem não fez nenhum cadastro ainda, começa pelo aplicativo. Então, as pessoas vão se impressionar o quão rápido o quão intuitivo, você consegue usar de forma muito simples, antes de você ir na loja. Obviamente a loja tende a ter fila, a pessoa tende a esperar um pouco, então, teve algum problema? A loja está ali para recebê-lo, mas tente fazer seu cadastro pelo aplicativo, que vai facilitar muito a vida do usuário. No caso de idosos, pessoas com deficiência, por exemplo, que são de outros municípios, mas eventualmente circulam aqui na cidade do Rio também. Essas pessoas, elas vão ter que ter 2 cartões no caso. Sim, a gente vai falar, mas para essas pessoas, para essa gratuidade que não mora na cidade do Rio, o prazo dela é 2 de agosto. Tá? Então ela tem um prazo maior. A gente está falando das gratuidades. Mas a partir dali vai ter que seguir ter também 2 cartões, tá? Então assim, a gente está falando agora, dia 5 de julho, as gratuidades da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente está falando dos moradores da cidade do Rio de Janeiro e em relação à educação, as gratuidades vinculadas às instituições de ensino que estão na cidade do Rio de Janeiro, tá? A gente está muito confortável com esse prazo, porque a gente já está há 1 ano fazendo um grande processo com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, com as universidades, então a gente está bem tranquilo em relação a esse público. E quem perder esse prazo no dia 5 de julho vai poder se recadastrar? Sim, a pessoa se cadastra a qualquer momento, até porque a gente brinca que um idoso com gratuidade nasce um idoso com gratuidade todos os dias. A gente tem, assim como pessoas elegíveis por questões de doenças crônicas, assim, esse cadastro está aberto, gente, ele é perene e a gente está sempre renovando essa base. Tá? Só para deixar bem claro, 5 de julho é o prazo de virada do sistema. Então, quem quiser usar no sistema público de transporte municipal a gratuidade nesses públicos que estão aqui, tem que usar o Jaé. Mas é claro que o cadastro vai estar aberto permanentemente. Mas esse é o dia em que a Caixa Preta, o Rio Card, deixa de funcionar para esses públicos na cidade do Rio de Janeiro. Esse é o marco. Deixando claro que a gente está falando de um processo bem maduro, que pelo menos nos últimos 3 meses só emite novas gratuidades o Jaé, por exemplo. Tá? Então a gente já está com o sistema do Jaé plenamente funcionando nas clínicas da família em relação às instituições de ensino. Então, falar do público geral agora, tá? Então, a partir de 2 de agosto, só será possível acessar os modos de transporte municipais e fazer as integrações do bilhete único carioca com o Jaé, tá? Então, aí a gente tem um prazo mais alongado para as pessoas terem mais tempo para se preparar. Então, o que significa isso? As integrações do município, que é você pegar 2 modos municipais num período de 3 horas e pagar uma passagem, isso só será possível ser feito com o Jaé. Ou seja, se a pessoa estiver utilizando seu cartão Rio Card, ela vai pagar, para cada catracada, ela vai pagar uma passagem inteira de R$ 4,70. Tá? Então, a gente deixa essa data um pouco mais à frente, exatamente para as pessoas poderem se preparar. A gente vai falar, nesses públicos, de forma bem didática, como é que a pessoa faz para adquirir o seu cartão Jaé. Mas a gente tem 2 grandes públicos, tá? O público geral, como a gente falou, pode baixar o aplicativo, baixa o aplicativo, solicite seu cartão pelo aplicativo, também pode ir nas lojas, também pode comprar um cartão avulso, vai falar do passo a passo, e os trabalhadores que recebem o benefício do Vale Transporte. O RH das empresas deve procurar o RH das empresas e pedir, olha, sei que vai ter uma virada, preciso do meu Jaé. Tá? Então a gente pede que, a gente também tem feito um trabalho com o RH, com as empresas, associações, já desde o começo do ano, dei várias palestras falando como é que é feito para adquirir, dando muita informação. Aí a gente vai falar de as 4 formas de adquirir o seu Jaé para o público geral. Então,
A forma mais simples que a gente recomenda é através do cartão digital. Aí o QR Code disponível no Google Play, na App Store, baixa o aplicativo e aí você pode já começar a usar o seu cartão digital. Você faz a recarga, ali naquele botãozinho preto ali embaixo, você gera um QR Code e todos os validadores aceitam. Então você pode baixar, em 5 minutos você já tem um cartão apto para ser usado. Eu quero cartão físico. Você pode solicitar o seu cartão pelo aplicativo, sem precisar ir numa loja. Então vocês estão vendo ali, que ele clica ali, ó, pedir o cartão. Onde você prefere receber? Meu endereço. Você vai lá, coloca o seu endereço, paga a taxa de entrega de R$ 7,95 e vai receber em casa. Ou, quero receber gratuitamente em uma loja. Você vai escolher ali o seu posto de atendimento e vai ter um prazo de 72 horas para ir lá pegar o seu cartão. Então, no app da Jaé, você pode solicitar o cartão, pagar a passagem pelo celular, pelo QR Code, consultar seu saldo, ver o seu extrato de utilização, ele dá todos os ônibus que você pegou exatamente ali, fazer a recarga por Pix, boleto ou cartão de crédito. A recarga por Pix cai em minutos. Você pode perder meu cartão, bloqueia seu cartão pelo aplicativo, cancela, solicita outro, solicita uma segunda via e o seu saldo está ali no aplicativo seguro. Tá? E você pode, enquanto não vem uma segunda via, o que eu faço? Você pode usar o seu cartão digital pelo aplicativo. Então, essa é a forma mais confortável para o usuário. Então, a gente indica que todo mundo baixe o app e tenha essa conta digital, porque ela permite que você, perdi meu cartão, o seu saldo está sempre ali seguro e você bloqueia ele com um toque dentro do aplicativo. Por fim, a última forma de você adquirir seu Jaé, você pode ir à loja, no cartão físico. Eu quero ir à loja, eu quero fazer o cadastro na loja. Você vai nessas lojas, a gente tem 15 lojas, a gente vai mostrar o endereço de cada uma delas. O prazo para o cartão estar pronto são 72 horas. Tá? Ou você também pode ir na loja e falar, mas eu não quero vir aqui de novo, eu quero receber em casa. Recebe em casa na taxa de R$ 7,95. Essas são todas as lojas físicas da Jaé, tá? Espalhadas pela cidade. Botafogo, Campo Grande, no Cais temos uma, BRT Alvorada, BRT Jardim Oceânico, Paulo da Portela, Santa Cruz, Deodoro, Pingo d'Água, Fundão, Taquara, Terminal Gentileza e Estácio. E a gente tem 2 postos temporários, nas naves do conhecimento, de Engenho de Dentro e Padre Miguel. Por fim, às vezes muito turista, a pessoa está de passagem, a gente tem máquinas ATM nas estações do BRT e do VLT. Você pode retirar esse cartão da máquina, colocar um saldo e começar a usar. Só tem uma coisa que a gente deixa ser claro. Esse saldo, esse dinheiro fica atrelado a esse cartão e não a uma conta. Então, se você perde esse cartão, você perde aquele dinheiro que está ali dentro. Tá? Ele não é atrelado a nenhuma conta, a nenhum CPF. Então, é prático, você tira na máquina, mas você não tem essa facilidade de pedir uma segunda via e ter o seu crédito ali sempre atrelado à sua conta. O que é importante? Esses créditos que estão no aplicativo, na conta digital, eles nunca expiram. São sempre do usuário. Ninguém, se você não utilizar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, o seu saldo vai ficar ali para você utilizar a hora que você quiser. Só sobre a integração intermunicipal, mas não vai falar aqui em detalhes, mas só para tudo que a gente falou até agora, o número que representa dentro do sistema municipal é de 98%. Tudo, gratuidade, público em geral, bilhete único carioca, BRT, ônibus municipais, VLTs, nas corridas, nas catracadas ou nos passageiros do sistema público municipal de transporte. Tudo que a gente falou agora, a gente falou sobre 98% do sistema. Agora a gente vai falar de 2% do sistema, mas que a gente tem tido toda a parceria do Secretário de Estado de Transportes, e está avançando para que a gente tenha um modelo que vai atender todo mundo, mas que, assim, fica aqui o meu destaque, a gente, vou até voltar aí no slide anterior, a gente volta a gente está falando aqui, bota no prazo lá da gratuidade. Quero chamar a atenção aqui, para a gente tem 2 prazos que são
fundamentais aqui para o carioca se preparar, trabalhador, trabalhadora. A gente tem o prazo da gratuidade, né, que é esse marco da virada do sistema, dia 5 de julho, para as gratuidades. Né, pessoas que estão cadastradas no sistema de saúde, universitários, estudantes da rede pública municipal, as gratuidades do município. Dia 5 de julho, o Rio Card, a caixa preta, não funciona mais. A partir do dia 5 de julho, só funciona o JAE, só funciona, né, o sistema público de bilhetagem transparente, auditável, né, que a gente lutou tanto para chegar até aqui. Então, e o outro prazo, dia 2 de agosto, para o público em geral, para aqueles que usam o sistema público de transporte. Aí, né, quem tem vale transporte, quem usa o dia a dia do sistema público da cidade, a partir do dia 2 de agosto, não vale mais o Rio Card, não vale mais a caixa preta, só vale o sistema público, a bilhetagem pública da Prefeitura do Rio, que é o JAE. Então, esses são os dois prazos definitivos para a gente entrar em operação com o JAE. Tudo bem, vice-prefeito? Bom dia. A gente está ao vivo no Bom Dia Rio. Queria que o senhor explicasse para a gente o seguinte, né? A gente já teve 4 adiamentos desde quando o JAE deveria ter se tornado o cartão exclusivo, né, de uso nos modais de transporte da Prefeitura. Qual é a garantia que o município dá de que esse prazo não vai ser adiado mais uma vez? Olha, esses prazos aqui, né, primeiro, sobre esses adiamentos, né, o prefeito Eduardo Paes o tempo inteiro deixou claro o tamanho da briga contra, né, os interesses desses empresários, dessa caixa preta que dominava o Rio Card, e que, né, ficaram muito incomodados com a Prefeitura do Rio sendo a primeira capital a ter um sistema público, transparente e auditável, que é o JAE. Então, esses adiamentos aconteceram, a gente chegou agora, né, finalmente, né, os operadores do sistema chegaram a um acordo, né, e esses prazos aqui, né, o carioca pode ter certeza, no dia 5 de julho e no dia 2 de agosto, são prazos definitivos para essa virada do sistema. Ou seja, para a saída da caixa preta, que não vai funcionar mais, primeiro, para as gratuidades, então, estudantes de escola pública, universitários, cadastrados no sistema de saúde, as gratuidades do município, né, a partir do dia 5 de julho, não funciona mais o Rio Card, não dá mais para usar o sistema municipal com o Rio Card. E no dia 2 de agosto vale para todo mundo. Então a gente tem algumas semanas para que todo mundo se prepare. Não adianta deixar para a última hora, né? A gente deu aqui muita ênfase, especialmente ao público que tem mais de 65 anos de idade, se prepare, né? Baixa o aplicativo, vá lá no seu Android, atualiza, entra no aplicativo, pode pedir o cartão de graça, né, online. Então, isso ajuda muito para que a gente tenha uma operação no dia 5 de julho, no dia 2 de agosto, mais suave. É claro, né, que a gente vai ter, né, alguns, né, imprevistos na hora, né, vai todo mundo querer ir para uma loja tal, faz parte, né, mas o que a gente tem que dar de mensagem clara aqui para a população é, a partir do dia 5 de julho e do dia 2 de agosto, só vale no município do Rio, no sistema de transporte público municipal, só vale a bilhetagem pública, que é o JAE. Isso dá segurança para o sistema, faz com que os números do sistema público de transporte sejam do cidadão, sejam transparentes, sejam públicos, e certamente vai melhorar muito o sistema. Então, para todo mundo, né, se prepara, se organiza, baixa o aplicativo, pede o cartão em casa, né, tem para algumas gratuidades aqui, pode pedir o cartão em casa, inclusive de graça. Então, né, vale a pena se organizar para chegar no dia 5 de julho, sem surpresa, no dia 2 de agosto, então, né, sem qualquer dúvida de que só vale o JAE no sistema municipal. Bem, então vamos falar da integração intermunicipal. Então, acho que o público que era mais sensível, os usuários do bilhete único intermunicipal seguirão usando o Rio Card normalmente. O validador estará lá, dentro do ônibus, a partir de 2 de agosto, exclusivo para o uso desse público. Na vida desses usuários, nada vai mudar. Ele vai colocar o saldo dele no Rio Card, vai pegar o seu ônibus intermunicipal, vai entrar no municipal, o validador do Rio Card estará lá, vai fazer a integração, vida normal, tá? Como a gente falou, as gratuidades intermunicipais devem usar o Rio Card nos modos de transporte estaduais, ônibus intermunicipais, metrô, trem e barcas, e o JAE nos modos de transporte municipais, ônibus, BRT, VLT, vans e cabritinhos. Esse público intermunicipal terão até 2 de agosto para adquirir o seu JAE, diferente das gratuidades municipais, que começam a valer a partir de 5 de julho. Então, os validadores da Rio Card permanecerão nos modos de transporte municipal exclusivamente para o uso do BUI, do bilhete único intermunicipal, a partir de 2 de agosto. Tá? Então, essas pessoas vão ter 2 cartões? Sim.
de novo, faço questão de reforçar aqui, tudo que está aqui nesse slide representa 2% do sistema público municipal. Então, claro que essa é a solução, né, que a gente chegou num acordo, né, com a Secretaria de Estado de Transporte. Vai funcionar, né, são públicos muito específicos. E agora a gente vai precisar comunicar, informar, deixar isso bem claro, mas são gratuidades, né, que vão precisar usar os 2 cartões, né, e o bilhete único intermunicipal segue valendo o Rio Card, de novo, 2% do sistema público municipal da cidade do Rio de Janeiro é o que está aqui envolvendo a integração intermunicipal. Então é isso, gente. A ideia é que a gente tenha uma transição mais tranquila possível. A gente está dando datas diferentes para públicos diferentes, exatamente para a gente ter essa transição mais suave. A gente hoje tem um sistema que está com 15% de utilização diariamente na cidade, com mais de 400 mil pessoas utilizando o JAE. É um avanço importante, foi um processo longo, mas feito com muito cuidado pela Secretaria de Transporte, pela Prefeitura como um todo, e a gente está à disposição para qualquer dúvidas. A gente tem todos os canais de atendimento da própria JAE e também da Prefeitura, a ouvidoria da Secretaria. Então, estamos todos, e a gente pede que a imprensa nos ajude a passar essa mensagem para as pessoas se prepararem e utilizarem a forma digital, porque é a forma mais confortável para a pessoa ela não ter que ir na loja nenhuma nem 2 vezes, nem enfrentar a fila. Tá? Então, acho que esse é o recado, baixe seu aplicativo. Eu queria tirar uma dúvida, secretário, com relação a esses números, né? A senhora falou que 15%, a senhora disse que 15% de pessoas que já emitiram o JAE representa mais ou menos 400 mil pessoas, 400 mil cartões emitidos, né? Seria então, isso? Só que assim, eu fiquei na dúvida, qual o quantitativo de pessoas que usam? 400 mil usuários por dia. 400 mil então, assim, a gente tem 2 milhões então, de cadastros. 15% desse total que já fez a... Não, vamos lá. A gente tem 2 milhões de pessoas cadastradas no JAE, cadastros. Tá? A gente tem 1 milhão e 300 mil de cartões emitidos. Ah, mas então, quantas pessoas usam por dia o JAE? Não usam o JAE, catracam com o JAE. 400 mil pessoas por dia, o que representa 15% do número de passageiros num dia. Então, hoje na cidade, um dia, quantas pessoas catracaram usando o JAE? 15% dos passageiros. Então, a gente já tem um número que vamos dizer, já é robusto, que está usando o sistema todos os dias. Tá? Isso vem 6 meses atrás, era 1%, isso vem crescendo e hoje a gente está com 400 mil usuários diários do JAE. Outra coisa importante, tá? Tem muito cartão na loja esperando que as pessoas retirem. Tá? Então, muito cartão que já foi emitido e que está na loja. A gente fala também para as pessoas, quem pediu para o cartão, pegar o cartão na loja, dá uma olhadinha, vê se o cartão já não está te esperando lá e retire esses cartões. E tem muitos cartões retidos nas lojas, tá? Que já chegaram e estão lá. Casos pontuais, algumas pessoas tiveram, tá com algum problema, olha, meu cartão não chegou ainda, já pedi, vai na loja, ou liga para a JAE e fala, tá? Então tem várias formas de você resolver, presenciais, digitais, por telefone, tá? O site da JAE e as perguntas, ele está muito bem estruturado, tá? Ele é muito claro. Qual o seu público? Gratuidades. Eu sou aluno hipossuficiente. Você clica, ele dá o passo a passo. Tem muita informação. A gente está trabalhando nesse site há muito tempo. É um site 100% acessível, tá? E tem informação para cada público. Queria fazer uma pergunta aqui. Enfim, a apresentação acabou. Quem tiver pergunta aí. Eu tenho pergunta. Ele aqui. Com relação à negociação com barcas, metrô e trens, existe ainda essa negociação, uma tentativa, porque só aceita o Rio Card, a gente sabe que é um público muito grande. Queria saber se existe essa tratativa. E se vocês estão acompanhando também as reclamações dos aplicativos. O aplicativo tem muitas reclamações, hoje ele é avaliado, por exemplo, com 2.0, uma avaliação muito baixa, né, que é de 5. Então, até para repetir como ela estava falando, não sei se você ouviu. Sobre a avaliação, está muito baixa no aplicativo 2.0, muitas reclamações aqui, vocês podem até acompanhar. E com relação à negociação de metrô, barcas e trens, se existe essa possibilidade mais para frente de tornar o cartão GEL? Então, em relação ao aplicativo, a gente pede que as pessoas se assegurem que elas estão com a última versão do aplicativo, isso é super importante, tá? Então, desinstala, apaga, instala a nova versão, tá? Porque a gente teve, obviamente, muitas versões, probleminhas que foram sendo ajustados ao longo do tempo,
tá? Então, em relação ao aplicativo, essa é a sugestão que a gente dá. Em relação a barcas metrô, eu fiz, a Jaé fez negociações já em relação a custos comerciais. Eu acho que a gente tem um entendimento. Eu acho que agora é só esses modais realmente chamarem a Jaé para instalar os validadores, tá? O metrô, na verdade, devido à integração que a gente tem com o metrô ali no Botafogo, entre o metrô e algumas linhas de ônibus, o metrô é obrigado a instalar o Jaé exatamente para manter essas integrações agora no Jaé. Então, no metrô, a gente tem um compromisso, a TED já mandou um ofício ontem para o metrô, avisando das datas e falando da urgência dele instalar os validadores. Ainda não tem validador no metrô, né? Ainda não. Mas pode vir a Não, ter. na verdade, é uma obrigação do metrô, porque o metrô, quando descontinuou os ônibus metrô na superfície, eles nos procuraram para fazer integrações com linhas de ônibus convencionais. A gente falou, olha, sem problema, podemos fazer, mas avisamos eles à época, vamos mudar a nossa bilhetagem. Logo, agora não tem problema, essa integração funciona na Rio Card, mas em breve essa integração só funcionará no Jaé. E o metrô assumiu o compromisso de fazer a instalação dos validadores, porque é isso. Agora, a cidade do Rio de Janeiro, a partir de 2 de agosto, só concede benefícios de integração no cartão Jaé. Então, essa é a grande mudança que a gente tem a partir de 2 de agosto. Pedro Lobal, da TV Band, secretário e vice-prefeito, bom dia. Eu queria perguntar uma pergunta que vai na mesma linha da dele. Se essa solução, no caso, para o bilhete único intermunicipal, é a solução definitiva e se há previsão de que o Rio Card, os validadores do Rio Card sejam retirados também dos transportes municipais. E uma segunda pergunta, no caso de quem usa Vale Transporte e mora em outra cidade, por exemplo, eu moro em Niterói, eu posso vir para trabalhar usando um ônibus intermunicipal. Mas, tendo só o Rio Card, eu não tenho a possibilidade de pegar um ônibus municipal usando o Rio Card? Olha, primeiro, eu acho que a gente tem que concentrar o nosso esforço até o dia 5 de julho, dia 2 de agosto, em 98% dos cariocas que usam o sistema municipal de transporte, usam as integrações municipais, que é o bilhete único carioca, e usam os modais municipais, BRTs, linhas de ônibus municipais e VLTs. Essa certamente deve ser, e eu espero, né, que por parte da imprensa, dos veículos de comunicação, isso também seja o esforço, né, de comunicar a 98% dos cariocas que usam, né, o sistema municipal dentro do que a gente apresentou aqui. Com relação à integração, no caso que você falou, está colocado aqui, né, vai precisar dos 2 cartões, porque a partir do dia 2 de agosto, nos modais municipais, né, usam exclusivamente o Jaé, que é a bilhetagem pública, municipal, transparente e segura. Então, é um dos casos que a Maína apresentou aqui. Você vai, no caso da chegada, se você quiser, né, claro, uma coisa é a integração, outra coisa é você usar o modal. Né? O Rio Card vai permanecer nos ônibus exclusivamente para fazer o bilhete único intermunicipal, como eu disse, 2% do que é o sistema. Todo o restante, na cidade do Rio de Janeiro, vai usar o Jaé, né, a bilhetagem pública, segura, municipal, transparente e auditável, né, que faz certamente com que o sistema de transporte melhore muito a qualidade e a segurança daquilo que a gente faz aqui. E você está com dúvida? Então, no caso, para quem recebe o dinheiro do Vale Transporte no Rio Card, não vai ter opção de pegar ônibus usando o valor do Vale Transporte. Vai ter que pagar a parte botando dinheiro no Jaé. Não, vamos lá. Se a pessoa faz o uso do bilhete único intermunicipal, então ela pega um ônibus... Sem bilhete único. Sem bilhete único intermunicipal, ela tem que usar o Jaé. Vai se adequar ao Vale Transporte. Não existe nenhum tipo de integração dos valores, né? Não. Não, é o caso do Vale Transporte que a Maína apresentou ali, né, que o Vale Transporte, inclusive, é conversado, né, entre o profissional e o empregador. Né? Então, você vai lá dizer qual é a sua rotina, né, qual é o modal que você usa. Naturalmente, uma parte do seu Vale Transporte, pelo que eu estou entendendo, né, vai ficar no Jaé, e uma outra parte do seu Vale Transporte no Rio Card. Né, e você vai usar os dois, né, absolutamente... né, normal. Se tiver a integração, se tiver o bilhete único intermunicipal, a integração você usa no Rio Card. Se não tiver a integração, você usa no Jaé, absolutamente normal, que é o sistema público da cidade. Acho que essa é a resposta aí ao caso específico aí que é o seu. Bom dia, Caroline Silva da Record. Só para confirmar, então, aqueles que tiverem
crédito disponível no Rio Card, a recomendação é que use em outros locais, né? Porque não vai ser transferido para o Jael. Não. Não vai ser transferido. A gente não tem nenhuma previsão, são sistemas de bilhetagens apartados, né? Então, é claro que a gente espera, né, que as autoridades responsáveis, né, pela bilhetagem, né, estadual, né, sigam, né, padrões, né, que, né, são as melhores práticas, né, para você ter uma bilhetagem segura. Né? Acho que a gente faz esse apelo, né? Acho que o tempo inteiro a gente tem dito isso, né, desde que a gente fez a licitação, né, o que a gente tem ouvido por parte, né, o tempo inteiro das autoridades do governo do Estado, de que eles vão fazer também uma licitação, né, da bilhetagem estadual. Mas aí eu acho que tem que perguntar para eles e não para nós. Boa tarde, vice-prefeito, secretária. Ainda com relação à integração, né, que é o que mais gera dúvida, com relação aos RHs. Por exemplo, a pessoa, o usuário, que mora na Baixada Fluminense, que trabalha no Rio de Janeiro e que não tem o bilhete único de integração, nesse caso, a empresa dele não vai precisar adquirir um Rio Card para ele. Para vocês explicarem de forma didática. Ou, por exemplo, a pessoa mora na Baixada Fluminense e não tem o bilhete único de integração. Essa pessoa vai ter 2 Rio Cards. Ou não, essa pessoa... 2 cartões. 2 cartões, perdão, estou falando 2 Rio Cards. 2 Se ela cartões. usa a integração, ela vai usar o Rio Card. ela pode só usar o Rio Card. E quando chegar aqui na cidade do Rio, ela vai continuar usando o Rio Card dela de integração, mesmo se ela Exatamente. pegar barca ou qualquer outro Exatamente. meio de transporte. Se ele é um usuário do bilhete único intermunicipal, ou seja, ele pega um ônibus intermunicipal e aí depois ele pega um ônibus municipal aqui no Rio, a vida dele é igual. O RH ele vai continuar, só precisa ter o Rio Card. Ah, mas então... ok. Ah, não, ele não é bui. Ele pega um metrô e depois ele pega um ônibus municipal. Vai ter que ter os 2 cartões. Um para o metrô, um para o ônibus municipal. Então, assim, para simplificar, a gente pode falar que para quem usa o bilhete único intermunicipal, nada muda. Nada muda. Nada muda. Exatamente. É isso. Nada Igual, nada muda. Nada muda. Acho que aí a gente, né, insistiu aqui com algumas ênfases, né? Acho que para os usuários do bilhete único intermunicipal, nada muda. Para os usuários de transporte, né, de modais que envolvam, né, exemplo, aqueles que não têm integração, que já não têm integração, vão precisar de 2 cartões. É natural que seja assim. Então, naquele uso que tem integração, vale o bilhete único intermunicipal, o Rio Card permanece valendo. Como eu disse aqui, é um percentual muito pequeno do sistema. Para aqueles que já não têm integração, usem 2 cartões, o Rio Card, né, para os sistemas, para os modais estaduais, e o Jael no modal municipal. É isso. Ok, pessoal, mais alguém? Não? Valeu, obrigado. Então, peraí, só um momento. Existe algum estudo, alguma conversa, até com o governo do estado, para que haja alguma possibilidade de transferência de saldos entre os 2 sistemas ou não? Olha, eu acho que isso é uma conversa a ter com a Rio Card, né? Porque no caso, quem vai ter que permitir que se retire, que o usuário retire seu saldo de lá é a Rio Card. Então acho que isso é uma pergunta para o Estado e para a Rio Card. Mas aí se a pessoa tem um saldo lá jogado no Rio Card, ela vai poder usar no ônibus intermunicipal ou Sim. só no metrô ela vai poder usar? Não, ela segue, o Rio Card segue funcionando nos ônibus intermunicipais, no metrô, nas barcas, na Supervia, normalmente. E até 2 de agosto, nos ônibus municipais, em todos os modos municipais. Então, essa pessoa pode utilizar seu crédito normalmente até 2 de agosto nos modos municipais e, para além disso, nos modos estaduais. Metrô, ônibus intermunicipais, barcas e Supervia. A partir do dia 2 de agosto, se a pessoa tem, sei lá, acumulou R$1.000, ela só vai poder usar em metrô, barcas e estaduais. Exatamente. Ok?